Olá, seja bem-vindo ao canal Bola no Poste. Aqui você encontra as melhores notícias do futebol nacional e internacional. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nada. Ative o sininho e as notificações. Girando pelos times cariocas, vamos iniciar pelo Flamengo. BAP quer Zico como chefe de delegação do Flamengo no Super Mundial. Ex-camisa 10 ainda não confirmou presença no torneio por conta da agenda de compromissos. Luiz Eduardo Batista, o BAP, já tem o nome para ser o chefe de delegação do Flamengo na edição do Super Mundial de Clubes de 2025. Trata-se de Zico, que foi convidado pelo novo presidente do rubro-negro no próximo triênio. No entanto, o ídolo da torcida revelou que ainda não confirmou sua ida ao torneio que acontecerá entre junho e julho, nos Estados Unidos. É o desejo do BAP. Eu tenho de ver minha agenda, meus compromissos profissionais, contratos em dia. Tenho de finalizar isso tudo para ver se posso. Se puder, vai ser o maior prazer, disse o Galinho, durante entrevista aos jornalistas no jogo de despedida do Adriano Imperador. A partida aconteceu neste domingo, dia 15, no Maracanã. Hoje, Zico está no Brasil, mas atua como diretor esportivo do Kashima Antlers, do Japão, clube no qual é ídolo como atleta e treinador. Além disso, o ex-camisa 10 também vai organizar, como costuma acontecer em todo fim de ano, o tradicional Jogo das Estrelas, no Rio. Ainda não há data confirmada, mas a tendência é que aconteça nos últimos dias de dezembro. Ainda falando de Flamengo, Pedro revela recuperação excelente, mas não garante presença no Super Mundial de Clubes. Centroavante ficará mais 5 ou 6 meses afastado dos gramados após cirurgia no joelho esquerdo. Um dos principais desfalques do Flamengo durante a temporada, o atacante Pedro está cada vez mais perto de voltar a vestir a camisa rubro-negra. Na tarde deste domingo, dia 15, o camisa 9 esteve no Maracanã, prestigiando a aposentadoria oficial de Adriano Imperador. Mesmo que não pudesse estar em campo, o centroavante rubro-negro marcou presença no banco de reservas, fazendo parte da festa. Em entrevista à Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Pedro comentou a recuperação da cirurgia realizada no joelho esquerdo. A gente sabe que a cirurgia tem um prazo longo. Não penso muito no ano que vem. Penso no dia a dia, no passo a passo. Graças a Deus, a recuperação está sendo excelente. Espero poder voltar melhor do que eu vinha sendo este ano, disse. Já em contato com o Portal Terra, o centroavante rubro-negro descartou um retorno antecipado aos gramados, o que seria feito visando a participação no Super Mundial de Clubes da FIFA, no meio de 2025. Está curtindo a notícia? Aproveite e deixe seu like e inscreva-se no canal. Continuando nosso giro, chegou a vez do Botafogo. Botafogo fecha patrocinador Master por 3 temporadas. O anúncio deverá ser feito em breve. Valores serão dobrados em relação a 2024. O Botafogo acertou com uma casa de apostas um novo patrocinador Master para 2025 após a saída da Parimet. O contrato é válido por 3 anos, até o fim de 2027. A expectativa é dobrar os valores em relação ao ex-patrocinador, que pagou ao todo R$ 55 milhões pelo contrato, ou seja, R$ 27,5 milhões por temporada. O Glorioso vai receber R$ 55 milhões por ano, além de bônus por títulos. Falando ainda de Botafogo, o time Al Rayyan formaliza a proposta a Arthur Jorge, técnico do Botafogo. Oferta envolve salário 3 vezes maior que o recebido no Glorioso. Português ainda conversará com John Textor. Conforme era previsto, o Al Rayyan, do Catar, formalizou uma proposta pelo técnico Arthur Jorge. Numericamente, os valores não foram revelados, embora a oferta seja de um salário 3 vezes maior em relação aos vencimentos atuais no Botafogo. O português, no entanto, ainda terá uma reunião com John Textor para definir o próprio futuro. O interesse do time catari não é novidade. O clube já havia buscado informações sobre o treinador alvinegro há alguns meses, mas esperou o encerramento da temporada alvinegra, com as disputas dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, para promover tais investidas. Embora não deseje perder Arthur Jorge, John Textor, dono da SAF alvinegra, não pretende promover um leilão pelo profissional. A ideia, inclusive, é promover uma valorização salarial, além de uma renovação contratual.
O vínculo atual é válido até o fim de 2025. Recentemente, o nome de Arthur Jorge foi vinculado a outras equipes, uma delas, o Al Rayyan. E agora, notícias do Fluminense. Fluminense renova com técnico Mano Menezes para 2025. Presidente comunica saídas do elenco. Felipe Melo não segue no elenco e Diogo Barbosa tem saída encaminhada rumo a clube nordestino. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, concedeu entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira 16, no CT Carlos Castilho. O mandatário tricolor falou sobre diversos assuntos, mas confirmou que o técnico Mano Menezes segue no clube para a próxima temporada. Além disso, também comentou sobre saídas do elenco que acontecerão ao fim de dezembro. A gente trabalhou a semana toda, acontece que a gente voltou de madrugada. O Mano tinha questões pessoais, exames de rotina. Teve de ir a São Paulo para cuidar disso. A gente começou a trabalhar quarta-feira para montagem e avaliação de elenco. Os profissionais que aqui estão, há 5 anos, fazem o mesmo processo. A gente começou o processo na quarta-feira e deixou para anunciar no coletiva, porque achamos que ele merecia, disse, confirmando a renovação contratual do treinador. Além disso, Mário Bittencourt também fez questão de responder sobre a continuidade ou não de atletas com vínculo se encerrando neste mês. Aos 41 anos, Felipe Melo já conversou com a diretoria e não seguirá no elenco a partir de janeiro. O departamento de futebol vai sentar de novo com o zagueiro para saber do seu interesse em continuar no clube, porém, em outra função de bastidores. Já Diogo Barbosa, bastante cotado para renovar contrato, é outro nome que não tende a ficar no Fluminense. De acordo com o presidente tricolor, o lateral esquerdo recebeu proposta do Fortaleza, com maior tempo de contrato e salário, e as negociações avançaram. Assim, na atual conjuntura, é improvável que o defensor siga à disposição de Mano Menezes. Na expectativa de renovar o elenco, Fluminense faz contatos por Tiquinho Soares e Richarlison. Tricolor deseja a contratação de centroavante para 2025 e já se movimenta no mercado, buscando centroavantes para 2025. O Fluminense já se movimenta em busca de reforços para a posição. No momento, duas são as opções da diretoria: Richarlison, que já era conhecido, e Tiquinho Soares, do Botafogo, contato mais recente feito pelo tricolor. Em relação a Tiquinho Soares, o Fluminense já realizou os primeiros contatos com o staff do atleta, mas ainda não abriu negociações com o Glorioso, com quem o atleta tem contrato até o fim de 2026. O Santos também tem interesse no centroavante e promete entrar forte na briga. O caso de Richarlison é mais complicado. A diretoria formalizou o interesse em repatriar o atleta, mas ainda não obteve uma resposta do Tottenham, da Inglaterra. A ideia é que o atacante seja o nome principal do elenco no Super Mundial de Clubes de 2025. Sem espaço no clube inglês, Richarlison ainda não se manifestou se aceitaria um retorno ao Brasil. O próprio Tottenham ainda não concluiu se aceitaria emprestar o jogador para o futebol brasileiro, já que, em 2022, desembolsou 50 milhões de libras, 315 milhões de reais, por ele. Recentemente, a imprensa inglesa noticiou que Richarlison até aceitaria deixar o Tottenham neste momento. O atleta, no entanto, prefere seguir na Premier League. E finalizando o giro pelos times cariocas, vamos de Vasco da Gama. Permanência de Hugo Moura no Vasco para 2025 é incerta. Clube tem dívida com o Atlético Paranaense pelo volante, que está emprestado. Titular absoluto do Vasco no segundo semestre, o volante Hugo Moura não tem sua permanência certa para 2025. O jogador está emprestado pelo Atlético Paranaense, com o qual o Cruz Maltino negocia uma possível permanência. Entretanto, isto está condicionado ao pagamento de uma dívida com o Furacão, recentemente rebaixado à Série B do Brasileirão. No acordo de empréstimo com o Atlético Paranaense, o Vasco deveria pagar 1,8 milhão de reais por Hugo Moura, mas só efetuou 750 mil reais. Por isso, ainda precisa equacionar a dívida para negociar uma possível extensão. O atual vínculo vai até 2 de janeiro. Assim, a renovação ainda está travada. Hugo Moura jogou 37 vezes neste ano, marcando 2 gols. Embora tivesse chegado no meio do ano ao Vasco, o jogador firmou-se na equipe e raramente perdeu uma oportunidade nos jogos da equipe vascaína.
A chegada do jogador foi um achado da diretoria, em meio às perdas de Jair e Paulinho, lesionados desde o começo do ano. Ainda sem a contratação de um técnico acertada, o Vasco dará início à sua pré-temporada no dia 27. Os titulares começam os treinos em 6 de janeiro, mas com um grupo que só entrará na disputa do Campeonato Carioca a partir da quinta rodada da competição. E falando de treinador, Renato Gaúcho quer levar comissão técnica que conta com 2 auxiliares de confiança, dos quais não abre mão. Em meio às negociações para assinar contrato com o Vasco, o técnico Renato Gaúcho já impôs as primeiras condições para aceitar a oferta do clube. O treinador, que deixou o Grêmio na última segunda-feira, 9, vem conversando com a diretoria vascaína, mas traçou as primeiras diretrizes para que esteja em condições de voltar a São Januário após 16 anos. Renato não abre mão de trazer sua comissão técnica, especialmente 2 auxiliares, Alexandre Mendes e Marcelo Salles. A dupla também deixou o Grêmio na última semana e estará ao lado de Renato para onde ele for. Alexandre é um profissional de confiança e que acompanha Renato desde o começo de sua carreira como técnico. Por sua vez, Marcelo se juntou à comissão de Renato nos últimos anos, após já ter se estabelecido no futebol carioca. Marcelo Salles, aliás, já trabalhou no próprio Vasco, como auxiliar, em 2014. Ele exerceu a mesma função no Flamengo, onde chegou a comandar o time principal em algumas ocasiões. Mesmo assim, já foi também o técnico de equipes menores do Rio, como Portuguesa, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu, entre outros. Ainda não é certo se outros membros da comissão técnica de Renato que o acompanharam no Grêmio estarão novamente com o treinador em São Januário. A situação de nomes da atual comissão vascaína, como o preparador físico Daniel Félix, segue em compasso de espera. Uma reunião, marcada para a próxima segunda-feira, poderá terminar com o sacramento da negociação entre Renato Gaúcho e o Vasco. Essa foi mais uma matéria do canal Bola no Poste. Obrigado por assistir e não se esqueça de curtir, dar o like e compartilhar. Assim, podemos a cada dia melhorar e postar mais conteúdos de valor como esse. Obrigado!